Você já parou para pensar no que faria se descobrisse que alguém que trabalha para você está passando por uma situação tão difícil que precisa escolher entre trabalhar ou cuidar do próprio filho? O que você faria se flagrasse essa pessoa num momento de desespero absoluto? A história que você vai ouvir agora é real, aconteceu em São Paulo. E vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre empatia, dignidade e o verdadeiro significado de ser humano. Era uma terça-feira comum no escritório da construtora Almeida Silva, localizada no bairro da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Roberto Almeida, 42 anos, empresário bem-sucedido do ramo de construção civil, chegou mais cedo que o habitual naquela manhã. Tinha uma reunião importante com investidores e queria revisar todos os documentos antes que a equipe chegasse. O prédio ainda estava silencioso, com aquela atmosfera peculiar dos lugares vazios logo cedo. Quando o sol mal começou a iluminar as janelas, Roberto subiu pelo elevador privativo até o 12º andar, onde ficava sua empresa. Ao abrir a porta de vidro da recepção, ouviu um som que o fez parar imediatamente. Era um choro baixinho, abafado, vindo do corredor que levava às salas dos fundos. Ele franziu a testa. Não deveria ter ninguém ali àquela hora. Eram apenas 6:30 da manhã. Com passos cautelosos, seguiu em direção ao som. O choro ficava mais nítido a cada metro. Não era choro de adulto, era de bebê. Um bebê pequeno, pelo timbre agudo e urgente do som. Roberto sentiu o coração acelerar. O que um bebê estaria fazendo ali? Ao virar o corredor, avistou a porta entreaberta da sala de reuniões menor. A luz estava apagada, mas a claridade do corredor permitia ver o interior parcialmente. E foi então que ele viu. Sentada no chão, encostada na parede, estava Joana, a faxineira que trabalhava na empresa há apenas 3 meses. Ela tinha o uniforme azul amassado, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. E nos braços segurava um bebê minúsculo que mamava desesperadamente enquanto ela tentava abafar o próprio choro com a mão livre. Roberto ficou paralisado na porta. Joana não o tinha visto ainda. Ela estava completamente absorta naquele momento, sussurrando palavras baixinhas para o bebê. Calma, meu amor, calma. A mamãe tá aqui. Desculpa, meu filho. Desculpa a mamãe não poder te dar mais que isso. Foi quando Joana ergueu os olhos e o viu. O pânico tomou conta do rosto dela instantaneamente. Ela tentou se levantar rapidamente, quase derrubando o bebê no movimento brusco. Seu Roberto, eu posso explicar. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços. O bebê, assustado com o movimento repentino, começou a chorar mais alto. Joana tentava ao mesmo tempo acalmá-lo, ajeitá-lo no colo e implorar para o patrão tudo ao mesmo tempo. Era uma cena de desespero absoluto. Roberto ergueu as mãos num gesto conciliador. Calma, Joana. Calma, respira fundo. Não vou te demitir. Só quero entender o que está acontecendo aqui. Mas Joana não conseguia se acalmar. Anos de humilhação, de patrões sem coração, de ser tratada como invisível, haviam ensinado a ela que momentos assim sempre terminavam mal para gente como ela. Eu sei que errei em trazer ele aqui, mas eu não tinha escolha. A vizinha que cuidava dele teve que viajar de emergência ontem à noite. A irmã dela sofreu um acidente em Mogi das Cruzes e ela foi correndo. Eu não tenho mais ninguém. A creche do governo tem fila de espera de 6 meses. Eu não posso faltar no trabalho, senhor. Eu não posso. Eu preciso do dinheiro pro aluguel, pra comida. O bebê continuava chorando e Joana tentava embalá-lo enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Roberto se aproximou devagar e, para surpresa da faxineira, se agachou ao lado dela, ficando na mesma altura. Quantos meses ele tem? Perguntou Roberto com uma voz surpreendentemente suave. Joana hesitou, limpando as lágrimas com as costas da mão. 4 meses. Ele se chama Lucas. Roberto olhou para o bebezinho nos braços dela. Lucas tinha a pele morena clara, uns fios de cabelo preto bem fininho e aqueles olhinhos arregalados típicos de bebês assustados.
Estava vestido com um macacão que já tinha visto dias melhores, com o tecido desbotado de tantas lavagens. E o pai dele? Roberto perguntou, imediatamente se arrependendo, ao ver o rosto de Joana se fechar. Sumiu quando soube da gravidez. Bloqueou meu número, mudou de cidade. Nunca mais vi. A voz dela era monocórdia, como se estivesse relatando o cardápio do almoço, não o abandono que havia sofrido. Era óbvio que ela havia repetido essa história tantas vezes que as palavras já não machucavam mais, ou pelo menos ela havia aprendido a não demonstrar a dor. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele tinha 3 filhos, todos já adolescentes, e sua esposa sempre havia sido presente. Nunca havia precisado se preocupar com quem cuidaria das crianças enquanto trabalhava. A empresa tinha dado certo, o dinheiro nunca faltou, e os problemas que enfrentava eram completamente diferentes dos de Joana. Você tem família? Seus pais? Ele perguntou. Joana balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Era só nós duas. Meu pai eu nunca conheci. Tenho uma tia em Itaquera, mas ela cuida de 4 netos e mal consegue se sustentar. Não posso pedir mais ajuda para ela. Lucas havia se acalmado um pouco e voltado a mamar. Joana ajeitou a blusa com cuidado, tentando manter a discrição mesmo na situação constrangedora. Roberto ficou em silêncio por um momento, observando aquela cena. Ali estava uma mulher jovem, não devia ter mais que 25 anos, sozinha no mundo, tentando criar um filho sem ajuda de ninguém. E ele, Roberto Almeida, empresário bem-sucedido, com sua vida confortável e estável, nunca havia parado para pensar nas histórias das pessoas que limpavam seu escritório, que serviam seu café, que mantinham o ambiente funcionando enquanto ele fechava contratos milionários. Quanto tempo você estava planejando manter ele aqui? Roberto perguntou. Eu ia colocá-lo num cantinho da copa, onde ninguém vai muito. Ia trabalhar rápido, limpar tudo antes das 8, quando o pessoal começa a chegar. Ia ficar verificando ele a cada 15 minutos. Eu pensei em tudo, seu Roberto, eu juro. Ele não ia atrapalhar ninguém. A voz dela voltou a falhar, o desespero aflorando novamente. Roberto se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Joana hesitou, mas aceitou a ajuda, segurando Lucas com firmeza contra o peito. Uma vez de pé, ela manteve os olhos baixos, esperando o veredicto, a bronca, a demissão inevitável. Vem comigo, disse Roberto, virando-se em direção ao corredor. O coração de Joana despencou. Era isso. Ele ia chamá-la no RH, pegar sua carteira, fazer as contas e mandá-la embora. Ela seguiu atrás dele com as pernas bambas, sentindo o mundo desabar mais uma vez. Como ia pagar o aluguel? E as fraldas? E a conta de luz que vencia semana que vem? Mas Roberto não a levou para o RH. Ele a conduziu até sua própria sala, a sala da diretoria, aquele lugar onde Joana só entrava para limpar, sempre com medo de tocar em alguma coisa importante ou quebrar algo caro. Ele abriu a porta e acendeu a luz. Senta aqui, disse ele, apontando para o sofá de couro marrom que ficava junto à janela. Joana obedeceu, confusa. Lucas estava quietinho agora, satisfeito depois de mamar, com aquela carinha sonolenta de bebê alimentado. Roberto foi até sua mesa e voltou com uma agenda. Sentou-se na poltrona em frente ao sofá e olhou diretamente para Joana. Quantas vezes por semana isso acontece? De você não ter com quem deixar o Lucas? Joana piscou, surpresa com a pergunta. Desde que a dona Marinalva começou a cuidar dele, há 2 semanas, nenhuma. Mas antes disso... Era todo dia, senhor. Eu o deixava com uma senhora do meu prédio que cobrava R$50 por dia, mas ela aumentou para 70 e eu não consegui mais pagar. Aí a dona Marinalva, que é vizinha dela, se ofereceu para cuidar de graça porque tem pena da minha situação. Mas agora ela viajou e você ganha quanto aqui? Joana hesitou novamente. Falar de salário com o patrão sempre parecia uma armadilha. R$1.400, senhor. Roberto anotou algo na agenda. E você paga quanto de aluguel? 700. Moro num quarto nos fundos de uma casa em Parelheiros. Dividimos o banheiro com mais 3 famílias. E te sobra quanto no fim do mês? Joana deu uma risada amarga.
Sobrar? Não sobra nada, senhor. Tem as contas, as fraldas, o leite em pó para quando eu não consigo dar de mamar, o mínimo de comida. Semana passada eu comi só arroz com ovo durante 4 dias, porque a fralda estava acabando e eu precisava escolher. Cada palavra era um soco no estômago de Roberto. Ele sabia que havia desigualdade no Brasil, todo mundo sabe. Mas uma coisa é saber teoricamente, outra é estar sentado ali, ouvindo de uma pessoa real, com nome e rosto, que ela havia passado fome para comprar fraldas para o filho bebê. Roberto fechou a agenda e se inclinou para a frente. Joana, eu vou ser bem direto com você. O que eu vi aqui hoje não foi uma falta grave. Foi uma mãe desesperada tentando sobreviver. E eu me envergonho de ter uma empresa onde uma funcionária precisa passar por isso em silêncio. Com medo, escondida, Joana arregalou os olhos, sem entender direito onde ele queria chegar. A partir de hoje, algumas coisas vão mudar. Primeira coisa, seu salário vai ser reajustado para R$ 2.200. Não é uma fortuna, eu sei, mas é o mínimo digno para uma mãe solteira com um bebê. Joana deixou escapar um soluço e levou a mão à boca. Segunda coisa, Roberto continuou. A empresa vai registrar você corretamente, com todos os direitos. Vale transporte, vale refeição de R$ 300 por mês, plano de saúde que inclui o Lucas. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Joana. Terceira coisa, e talvez a mais importante. Vou falar com minha sócia, a doutora Helena, e vamos criar um espaço aqui no escritório para o Lucas e para qualquer outro filho de funcionário que precise. Uma salinha nos fundos, com berço, brinquedos, tudo o que for necessário. Vamos contratar alguém para cuidar das crianças enquanto os pais trabalham. Deveria ter pensado nisso antes. Joana estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de descrença, de uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. Eu não sei o que dizer, senhor. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Roberto sorriu, e era um sorriso genuíno, nada condescendente. Você não precisa dizer nada. Precisa apenas continuar sendo a profissional dedicada que você é. Porque eu reparei, Joana, esse escritório nunca esteve tão limpo quanto depois que você começou a trabalhar aqui. Você faz seu trabalho com excelência, mesmo passando por tudo isso. Lucas escolheu aquele momento para dar um bocejo enorme e fazer um barulhinho satisfeito daqueles que bebês fazem quando estão confortáveis. Os 2 adultos riram e a tensão no ar finalmente se dissipou. Pode levar o Lucas para a sala de reuniões e descansar um pouco, disse Roberto. Vou trazer uns cobertores do carro. Tenho uns ali que uso quando viajo. Hoje você não precisa trabalhar. Fica com seu filho, descansa. Amanhã a gente começa tudo de novo, do jeito certo. Joana se levantou segurando Lucas com cuidado. Ela olhou para Roberto com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade, como se ainda estivesse esperando acordar desse sonho a qualquer momento. Seu Roberto, o senhor não tem noção do que isso significa para mim. Eu achei que minha vida tinha acabado quando descobri que estava grávida. O pai do Lucas me chamou de irresponsável, disse que eu tinha arruinado a vida dele e foi embora. Meus amigos sumiram. Perdi o emprego na loja, porque não podia mais fazer hora extra. Fiquei 2 meses sem conseguir emprego nenhum porque estava grávida e ninguém quer contratar grávida. Quando o Lucas nasceu, eu olhei para ele no hospital e pensei, como eu vou fazer? Como eu vou criar essa criança sozinha, sem dinheiro, sem ajuda? Teve noite que eu chorei tanto que fiquei sem voz. Mas eu nunca desisti, porque ele precisa de mim. E agora o senhor... Ela parou, emocionada demais para continuar. Roberto sentiu os próprios olhos marejarem. Você é mais forte do que imagina, Joana. E daqui para frente você não está sozinha. Combinado? Ela assentiu, ainda sem acreditar. Saiu da sala abraçada com Lucas, que dormia tranquilamente, alheio ao fato de que a vida dele e da mãe tinha acabado de mudar completamente. Roberto ficou ali parado por um momento, olhando pela janela para a cidade que acordava lá embaixo.
São Paulo fervilhava com seus milhões de habitantes, cada um carregando suas próprias batalhas invisíveis. Quantas outras Joanas existiam por aí? Quantas mães, quantos pais, lutando sozinhos para sobreviver com dignidade. Ele pegou o telefone e ligou para Helena, sua sócia. Eram 7 da manhã, mas ela sempre acordava cedo. Roberto, tudo bem? Aconteceu algo? A voz dela soou preocupada. Está tudo bem, Helena. Melhor que bem, na verdade. Mas preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Pode chegar mais cedo hoje? Claro, chego em meia hora. É sobre o projeto dos investidores? Não. É sobre a gente ser uma empresa melhor. Uma empresa que enxerga as pessoas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Helena e Roberto eram amigos desde a faculdade de engenharia, 20 anos atrás. Ela o conhecia bem o suficiente para perceber quando algo importante havia acontecido. Estou indo, disse ela simplesmente. Quando Helena chegou, Roberto contou toda a história. Ela ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela ficou pensativa por alguns segundos. Sabe o que isso me lembra? Disse Helena finalmente. Minha mãe. Quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos e meu irmão tinha 2. Ela trabalhava como secretária numa empresa pequena, ganhava um salário mínimo. O patrão dela, seu Osvaldo, fez algo parecido. Aumentou o salário dela, deixou que ela levasse a gente para o escritório quando não tinha com quem deixar. Disse que empresa que não cuida de funcionário não merece ter funcionário. Minha mãe trabalhou lá até ele se aposentar, 15 anos depois. Ela sempre dizia que aquele homem salvou nossa família. Roberto sorriu. Então você concorda com o plano? Concordo, mas vou além. Vamos fazer isso direito. Não só um espacinho improvisado. Vamos montar uma creche de verdade, com educadores, brinquedos, segurança. E vamos oferecer isso não só para os nossos funcionários diretos, mas para os funcionários da limpeza terceirizada, da segurança, da cantina. Todo mundo que trabalha nesse prédio e tem filho pequeno. Roberto arregalou os olhos. Isso vai custar uma fortuna. E daí? A gente tem dinheiro sobrando nos últimos 3 anos. Os projetos estão indo bem. A gente pode perfeitamente fazer isso sem comprometer nada. E sabe de uma coisa? Vai valer cada centavo. Porque eu quero olhar no espelho e ter orgulho do que eu construí, não só do dinheiro que eu tenho na conta. Foi assim que nasceu a Creche Almeida Silva, inaugurada 4 meses depois naquele mesmo prédio. Eles adaptaram todo o 11º andar, que estava vazio, e transformaram num espaço colorido, acolhedor, com berçários, salas de atividades, uma pequena biblioteca infantil e até um espaço externo, com grama sintética e brinquedos de playground. Contrataram 6 educadoras, uma nutricionista e uma enfermeira. Tudo gratuito para os funcionários. A notícia se espalhou rápido. Jornais locais fizeram matérias. Redes sociais compartilharam a história. Outras empresas começaram a procurar Roberto e Helena para entender como haviam feito, quanto havia custado, se realmente valia a pena. E sabe o que aconteceu? A produtividade da empresa aumentou em 30%. A rotatividade de funcionários caiu para quase 0. As pessoas trabalhavam mais felizes, mais focadas, porque sabiam que seus filhos estavam ali perto, seguros, bem cuidados. Os próprios clientes passaram a elogiar o ambiente da empresa, a energia diferente que sentiam quando visitavam. Mas a mudança mais significativa foi em Joana. Com o salário maior e sem precisar se preocupar com o Lucas durante o dia, ela conseguiu fazer um curso técnico de administração à noite. 2 anos depois, foi promovida para auxiliar administrativa. 3 anos depois, tornou-se assistente da diretoria. Hoje, 6 anos depois daquela manhã fatídica, Joana é coordenadora de recursos humanos da construtora Almeida Silva, ganhando R$6.000 por mês, morando num apartamento próprio em Diadema, e Lucas está numa boa escola, com 7 anos, saudável, inteligente e amado. Em todas as reuniões de integração de novos funcionários, Joana conta sua história. Ela não tem vergonha, não esconde nada.
Conta sobre o dia em que foi flagrada, amamentando escondida, sobre o desespero, sobre a transformação. E sempre termina dizendo a mesma coisa. A empatia muda vidas. Não é caridade, não é favor. É reconhecer no outro a humanidade que existe em você. É olhar para a dor de alguém e pensar, e se fosse comigo? E se fosse meu filho? Seu Roberto e doutora Helena não me salvaram por pena. Eles me deram oportunidade porque viram que eu tinha valor, potencial, vontade. Só faltava uma chance. E é isso que a gente faz aqui nessa empresa. A gente dá chances. Porque todo mundo merece pelo menos uma. Roberto sempre se emociona quando ouve Joana contar essa história para os novos funcionários. Helena também. E eles nunca se cansam de ouvir. Porque aquele foi o momento que definiu o que eles queriam ser como empresários, como líderes, como seres humanos. A história de Roberto e Joana não é sobre um patrão bonzinho e uma faxineira coitadinha. É sobre reconhecer que por trás de cada pessoa que cruza nosso caminho existe uma história inteira, uma luta invisível, sonhos, medos, necessidades. É sobre ter coragem de fazer diferente quando o mundo inteiro faz do mesmo jeito errado. É sobre entender que sucesso profissional sem humanidade não é sucesso coisa nenhuma. E sabe o mais bonito? Lucas cresceu vendo a mãe ser tratada com dignidade e respeito. Ele cresceu brincando naquela creche, cercado de outras crianças cujos pais também foram acolhidos. Ele aprendeu, sem ninguém precisar ensinar explicitamente, que o trabalho pode ser um lugar de cuidado, de comunidade, de apoio mútuo. Quando perguntam o que ele quer ser quando crescer, Lucas responde: quero ter uma empresa que nem o tio Roberto, onde todo mundo é tratado bem. Esse é o legado de uma atitude que poderia ter sido completamente diferente. Roberto poderia ter demitido Joana naquela manhã. Seria até justificável pelos parâmetros frios das relações trabalhistas. Afinal, ela havia trazido o filho para o ambiente de trabalho sem autorização. Mas ele escolheu outro caminho. Escolheu perguntar antes de julgar. Escolheu entender antes de condenar. Escolheu agir com compaixão, em vez de apenas seguir o protocolo. Isso fez toda a diferença no mundo. Para Joana, para Lucas, para todos os funcionários que vieram depois, e até para o próprio Roberto, que descobriu que o verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo impacto positivo que deixamos na vida das pessoas. Então, voltando à pergunta do início, o que você faria? Se você tivesse o poder de mudar a vida de alguém com uma única decisão, com um único ato de bondade genuína, você teria essa coragem? Porque oportunidades assim aparecem na vida de todo mundo. Pode ser um funcionário passando dificuldades, pode ser um vizinho precisando de ajuda, pode ser um desconhecido na rua. A questão não é se essas oportunidades vão aparecer. Elas sempre aparecem. A questão é, você vai enxergar ou vai passar direto, focado demais nos seus próprios problemas para notar a dor do outro? A história de hoje nos ensina que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. Que dignidade não é luxo, é necessidade básica. Que toda mãe e todo pai merecem poder trabalhar sem ter que escolher entre o sustento e o cuidado dos filhos. Que empresas podem sim ser lucrativas e humanas ao mesmo tempo. E que, no fim das contas, somos todos conectados. A dor do outro poderia ser a nossa. A luta do outro poderia ser a nossa. E se todos entendêssemos isso, se todos agíssemos a partir desse entendimento, o mundo seria radicalmente diferente. Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir, se plantou uma sementinha de mudança aí dentro, não guarde isso para você. Compartilhe com outras pessoas. Comente aqui embaixo qual parte mais te impactou. Conta pra gente se você já viveu ou presenciou alguma situação parecida. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está passando por dificuldades, ou alguém que tem o poder de fazer diferença na vida de outras pessoas, manda essa história para essa pessoa. Porque histórias assim precisam ser contadas, recontadas, espalhadas. Elas nos lembram do melhor que podemos ser. Se inscreve no canal,
Ativa o sininho das notificações e vamos juntos construir uma comunidade que acredita na força da empatia e da solidariedade. A mudança começa em cada um de nós. Que tal começar hoje?